Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje, nossa conversa é com o Dr. Lucas Galotti, cirurgião plástico, que está de volta ao quarto episódio das nossas entrevistas. O tema de hoje é cirurgia reparadora pós-bariátrica, um assunto muito importante para quem passou por esta cirurgia e quer entender melhor como funciona essa fase de reconstrução do corpo e da autoestima, que é tão importante para as mulheres e para os homens, né? Bom, seja bem-vindo, Dr. Lucas. Obrigado, Elisângela. Obrigado aos ouvintes e os telespectadores aí do Jornal Diário de Rio Mafra, né? Então hoje a gente vai abordar esse tema aí que é muito procurado, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é muito frequente na população, né, para o tratamento da obesidade. Mas com o decorrer, né, do processo de emagrecimento surgem vários problemas funcionais no corpo que precisam ser reparados. E hoje em dia tem bastante gente que fez bariátrica, né, doutor? Bastante. Parece que antigamente era mais difícil, não sei se tem essa importância. O que a gente nota, né, é que há um aumento na população mundial até, né, do índice de obesidade, né? Então a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que faz parte do tratamento da obesidade, né? E por isso, pelo aumento dos casos de obesidade, aumenta consequentemente os casos cirúrgicos de tratamento dela. E quais são as principais cirurgias reparadoras realizadas após uma bariátrica? Eu acho que a gente pode dividir por quatro setores, digamos assim, né? Que seriam mamas, abdômen, membros superiores, né, os braços, e os membros inferiores, que seriam as coxas, tá? Então esses seriam os quatro principais grupos, né, os quatro setores do corpo que mais incomodam as pacientes, né? Então cada um deles para cada um deles existem opções cirúrgicas de tratamento a depender de como era o padrão de acúmulo dessa gordura, né, antes do tratamento. Então tem pessoas que acumulavam mais gordura na barriga e tem pouca repercussão nos membros, tem pessoas que acumulavam de uma maneira mais uniforme e tem bastante repercussão na perna e no braço, né? Então tudo isso precisa ser analisado para a gente definir o melhor roteiro de tratamento. Tá. E quanto tempo depois da cirurgia bariátrica é considerado seguro para fazer uma cirurgia reparadora? A maioria dos casos, depois de um ano da cirurgia bariátrica, já existe uma estabilidade do peso, tá? Então a gente sempre vai prezar, né, por fazer o procedimento quando o peso se estabelecer na meta da paciente, né? E aí, a partir do momento que ela não tem mais variações desse peso, ela pode começar a fazer as cirurgias reparadoras. Isso geralmente acontece depois de um ano da cirurgia bariátrica. E qual que é o processo de recuperação dessa cirurgia? Então vamos começar por partes, né? Então a cirurgia do abdômen, que é a principal, né, a mais procurada, porque na população em geral é onde mais se acumula gordura, né? Geralmente é a primeira opção de escolha. Tá? A cirurgia do abdômen ela pode, né, envolver lipoaspiração junto, pode ser somente retirada de pele, né? E essa retirada de pele é diferente da população que não foi obesa, digamos assim, né? Porque a gente precisa retirar mais pele do que o normal, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer uma retirada horizontal e vertical, que é o que chama de abdominoplastia em âncora, né? Ou em flor de lis, certo? Isso é uma cirurgia comum em quem é pós-bariátrica, né? Mas não é obrigatório que todo paciente pós-bariátrica faça esse tipo de procedimento. Muitas vezes é possível fazer abdominoplastia clássica só com a retirada horizontal, né? Então a recuperação ela vai depender do quanto você retira de pele, de gordura desses pacientes, né? Existem casos, por exemplo, onde a paciente já teve 170, 180 quilos, você vai fazer essa dermolipectomia, essa abdominoplastia, você tira 7, 8 quilos às vezes de pele e gordura somente da barriga, né? Então, somente essa cirurgia gera uma repercussão muito grande. Diferente de uma pessoa que chegou a 100 quilos, fez bariátrica,
perdeu 20, 25, ela vai ter uma sobra de pele bem menor e às vezes essa retirada já é cerca de 1 kg, 1,5 kg, né? Então o pós-operatório, por mais que a cirurgia tenha o mesmo nome, ele é muito diferente, né, para esse tipo de paciente, né? Então cada caso a gente precisa avaliar, né, antes, né, fazer esse planejamento para daí falar sobre a recuperação, né? Porque a recuperação varia conforme esses fatores aí. Sim. E que benefícios para a saúde e para a qualidade de vida do paciente essas cirurgias trazem? Muito, né? Porque esses pacientes, principalmente os que foram obesos mórbidos, né? Eles têm dificuldade para coisas básicas do dia a dia, como se vestir, fazer higiene pessoal, fazer uma atividade física, uma caminhada, né? Então a sobra de pele da barriga, muitas vezes que forma aquele avental das coxas, que atrapalha até no caminhar, né? Isso é um problema funcional, né? Por isso que essas cirurgias elas são consideradas reparadoras. Obviamente que a gente vai buscar sempre o melhor resultado estético possível, né? Mas o conceito de reparador é focar na parte funcional, né? A parte estética vem em segundo plano. E há casos em que é possível combinar mais de uma cirurgia reparadora no mesmo momento? Digamos, se a pessoa precisa fazer uma abdominoplastia, ou precisa, não sei como é que fala, para tirar a pele do braço que sobra. Tá. Dá para fazer isso na mesma cirurgia? A maioria dos casos a gente consegue combinar 2 procedimentos em uma vez só, tá? Então, às vezes você faz o abdômen e as coxas, a mama e os braços, né? Dependendo do que incomodar a paciente, de como como são os problemas funcionais que ela tem, né? A gente combina qual são as melhores opções de combinação, né? E casos extremos, né? Como esse que eu te comentei, onde às vezes da barriga se retira 8 quilos somente da barriga, e geralmente aí você não combina, né? Mas são casos de exceção, a maioria dos casos podem ser combinados, tá? Então, procedimentos como a braquioplastia, ela envolve cicatriz ao longo do braço ou na axila, dependendo da quantidade de pele. É cortada a pele, né? O foco do tratamento do pós-bariátrico é retirada de pele, né? Então, dificilmente você vai conseguir tratar alguma parte do corpo sem retirar a pele, né? Então, a braquioplastia, ela pode ser a braquioplastia clássica com a cicatriz ao longo do braço e na axila, ou somente na axila quando é um caso de sobra pequena, né? Nas mamas, depende do que a paciente tem além da flacidez, né? Porque flacidez de pele é algo generalizado no paciente pós-bariátrico, ele tem a pele com um aspecto mais doente, digamos assim, né? Uma pele muito flácida. E aí na mama a gente vai ver o quanto de tecido ficou remanescente, né? Se ela tem uma mama volumosa, você faz a mastopexia, que é a elevação da mama, a retirada da pele e o remodelamento daquele tecido para que ela fique com um formato bonito de mama novamente, né? Quando a paciente perdeu todo o volume de mama, ficou só pele, a prótese de mama ela entra na jogada para ajudar nessa reconstrução, né? Porque somente o tecido frouxo que ela tem não é possível de você fazer uma mama bonita, né? Então tudo depende de como é a mama da pessoa, né? Para a gente definir qual é o melhor tratamento, tá? No abdômen, às vezes você consegue tirar só vertical, clássico, às vezes você precisa tirar horizontal e às vezes você precisa de 2 cirurgias no abdômen, tá? Em um segundo momento fazer abdominoplastia reversa, né? Então, casos extremos, você tira vertical, tira horizontal e em um segundo procedimento você tira para cima ainda também, né? Então tem muita pele a ser tratada. Tá? Nas coxas, geralmente a cicatriz ela fica na virilha e fica uma cicatriz vertical formando um L, né? De forma que você tracione em direção ao pubis o restante da pele e aí pode ser associado ou não com lipoaspiração, dependendo se ainda existe grandes excessos ali, tá? E aí depois existem outras opções, né? Como no dorso, muitas vezes sobra muita pele nas costas também, né? Aquela paciente que tinha um acúmulo grande nas costas, forma aqueles grandes pneus, né? Como se diz popularmente, às vezes você precisa tirar pele nas costas também, que é o que chama de torsoplastia, a cirurgia, né? Então existem vários procedimentos que podem ser indicados
né, subsequentes, mas o mais comum é a gente começar pelo abdômen e alguma outra associação, às vezes abdômen-mama, às vezes abdômen-coxa, né, e a partir dali você ir trabalhando no restante do corpo, onde existe flacidez, onde existe áreas a serem tratadas. Doutor, uma curiosidade, é mais comum fazer uma cirurgia reparadora numa mulher do que um homem? Porque às vezes eu conheço homens que fizeram a bariátrica e não precisou fazer uma cirurgia reparadora. Por que essa diferença do homem e da mulher? Primeiramente, as mulheres fazem mais bariátrica do que os homens, né? Então existe um número maior de mulheres que fazem o tratamento da obesidade do que dos homens, tá? Segundo, o padrão de acúmulo de gordura dos homens, ele é mais visceral, né? A famosa barriga de caminhoneiro, né? De choque, que cresce bastante na barriga e o braço, as coxas continuam finas, né? Então, geralmente, o homem não precisa de tratamento em membros, né? Ele precisa de um tratamento mais focado na barriga, tá? Então, o homem, ele procura, né? Muitas vezes, às vezes ele tem medo, não quer fazer a cirurgia reparadora, às vezes ele não se importa, e aí quando ele emagrece, ele também fica com uma flacidez muito grande no peitoral e às vezes é preciso operar. Tá? O outro fator é que o homem, por si só, ele tem uma facilidade maior de ganhar massa muscular do que as mulheres, né? Então, verdade, eu vejo isso na academia. Exatamente. Então, quando ele faz a cirurgia bariátrica, geralmente é uma pessoa que quer mudar estilo de vida e ele começa a fazer atividade física e o ganho de massa muscular nos membros, né? Coxas, braços, por si só, muitas vezes já é suficiente para melhorar o grau de flacidez que ficou naquela região, né? Então, por isso que em homens é comum que sejam menos procedimentos indicados reparadores do que em mulheres. E outra também curiosidade que depois de ter feito a bariátrica, depois de ter feito uma cirurgia reparadora, é preciso mudar o estilo de vida da pessoa, né? Com certeza. A bariátrica, ela é um dos itens do tratamento da obesidade, né? Então, primeiramente, a pessoa precisa reconhecer a obesidade como um problema de saúde, né? Se ela não reconhecer aquilo como um problema, dificilmente ela vai conseguir fazer um tratamento completo, né? A partir daí, ela tem que reconhecer os vícios, os erros que ela comete no dia a dia, né? Para poder mudar, seja na alimentação, seja nas atividades físicas, né? Para que o resultado da bariátrica seja duradouro, né? Porque a cirurgia por si só, ela vai fazer a pessoa emagrecer, né? A questão é que se não mudar todo o contexto ao redor, esse peso um dia ele vai voltar e o tratamento não vai ser efetivo, né? Então a pessoa precisa reconhecer como doença, querer tratar, né? Querer mudar, senão não adianta nada ela fazer. Senão acaba perdendo a cirurgia bariátrica e a reparadora, né? Se não mudar o estilo de vida e a saúde, né? Então tem que pensar muito bem em mudar o estilo de vida, né? Doutor, quer fazer algumas considerações finais? Então, né, acho que o mais importante é isso que a gente acabou de comentar, né, de reconhecer a obesidade como doença, né, isso não é preconceito, não é padrão de beleza, isso é um problema sério de saúde, né, que precisa ser encarado como tal, né. A bariátrica ela é importante para casos refratários, onde a pessoa tenta emagrecer por conta, não consegue, então ela é um item muito importante, né? E às vezes a pessoa fica postergando por medo, né? Então hoje a bariátrica é uma cirurgia minimamente invasiva, ela é muito mais tranquila. Segura, eu acho que antes as pessoas tinham muito medo também, né? Em si, né? Mas eu acho que antes as pessoas tinham muito medo Exatamente, também, né? Ela é muito segura, a cirurgia bariátrica, né? E depois dela, a pessoa tem um grande benefício na questão da saúde dela, né? E tem a questão das cirurgias reparadoras que entram como consequência, né? Então, nem todo mundo precisa de todas, né? Às vezes tem gente que não precisa de nenhuma. Então, tudo depende de como é o padrão de pele da pessoa, com quantos quilos ela fez a bariátrica, né? Quanto tempo ela demorou para procurar esse tratamento, né? Geralmente, quanto mais demora para procurar o tratamento, maior é o número de cirurgias plásticas reparadoras que precisa também, né? Então, isso a gente orienta. Não demore, né? Não fique esperando para procurar esse tratamento, né? Porque isso vai favorecer todos os aspectos da tua vida a partir dali, né? Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Dr. Galotti, por ter aceitado o nosso convite e vir falar mais um pouquinho sobre cirurgia plástica. Esse é o nosso 4º episódio.
Fiquem atentos, vai ter mais um episódio sobre cirurgias na face, né? E aguardem. Essas e outras entrevistas vocês acompanham no Jornal Diário de Rio Mafra e no site. Muito obrigada.